Do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, um bom dia a todos. 28 de janeiro, hoje celebramos a festa de São Tomás de Aquino, presbítero e doutor da Igreja, um grande filósofo do pensamento cristão. O Evangelho de hoje nos traz o ato de nos conformarmos a nossa vida a um ato da vontade de Deus, ou seja, sermos presença da graça de Deus aonde quer que estejamos. Deixamos com que Deus seja em nós. Jesus nos diz que todos aqueles que fazem a vontade do Pai, esses são irmãos, irmãs, mãe, fazem parte dessa grande família de Deus. O que é fazer a vontade de Deus? São João Paulo II diz: todo homem que é convidado a converter-se e a crer no amor misericordioso de Deus por ele. O reino crescerá na medida em que cada homem aprender a dirigir-se a Deus na intimidade da oração, como a um pai, e se esforçar para cumprir a sua vontade. Assim, estar em conformidade com essa familiaridade em Deus, de fazer a vontade de Deus, é deixar com que esse princípio básico de crescer em nós, de transformarmos em nós essa presença de Deus, essa intimidade de Deus, vai nos chamando a conformar a nossa vida ao que Deus quer de cada um de nós. Santo Afonso de Ligório já dizia: o verdadeiro amor consiste em nos conformarmos em tudo, com a vontade de Deus, em renunciar a nós mesmos e em preferir o que mais agrada a Deus, somente porque Ele o merece. Assim, fazer a vontade de Deus, ter essa familiaridade com Deus no transcorrer da nossa caminhada, é deixarmos inteiramente abertos para que essa vontade de Deus seja em cada um de nós. Quando rezamos o Pai Nosso, nós dizemos que não seja feita minha vontade, mas a vossa vontade. É a vontade de Deus que prevalece no transcorrer da nossa vida. É o ser que se abre a essa presença e a vontade de Deus. Somos designados no nosso dia a dia por esse caminho que Deus vai nos traçando, o caminho que Deus vai apontando. A escolha nunca pode ser nossa, mas deixarmos na liberdade que a escolha seja em Deus e através de Deus. Nas nossas orações, nós pedimos para que Deus possa fazer através de nós a sua própria vontade. No ato de que a presença própria de Deus é o caminho da nossa vida, ou o caminho de Deus é o caminho da nossa vida. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia: não posso pedir mais nada com ardor, a não ser o cumprimento perfeito da vontade do bom Deus na minha alma, e que as criaturas não possam a isso opor obstáculos. Assim, deixar com que a vontade do bom Deus na nossa alma seja presente, sem olhar os obstáculos que muitas vezes surgem na nossa vida, sem olhar muitas vezes as pessoas que se tornam entraves no transcorrer da nossa vida, nos impedem tantas e tantas vezes de sermos instrumentos da graça e da bondade de Deus. São João da Cruz fala: mesmo que realizes muitas coisas, não progredirás na perfeição, senão aprenderes a negar a tua vontade e a sujeitar-se, deixando a preocupação de ti próprio e das tuas coisas. Por mais que podemos fazer o bem, se não deixarmos com que o bem seja a graça de Deus presente em cada um de nós e através de cada um de nós, na grandiosidade desse amor que age através de nós, nós não conformaremos a nossa vida à vida em Cristo. Nós não seremos instrumentos dessa graça de Deus. Ser, portanto, participante dessa família de Deus é deixarmos ser instrumentos de Deus, instrumento da misericórdia, instrumento do amor, instrumento da paz, instrumento da palavra de Deus aos nossos irmãos, dessa gratuidade que Deus oferece a cada um de nós no nosso dia a dia. Assim, meus irmãos e irmãs, deixemos com que Deus seja em nós e que Deus seja através de cada um de nós.
Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.